Olá, criaturas do bem, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um Arte e Espiritualidade. E hoje com o tema Minha Corrupção Moral. E o que é corrupção? O que é corrupção? Corrupção é a gente aproveitar, tirar proveito para si ou para os meus, as pessoas que são próximas a mim, de minha família, meus amigos, em detrimento de outros, de uma outra pessoa, de uma população, de um estado, de um município, ou seja, outras pessoas vão perderem para que eu ganhe. Isso é corrupção. E tem a questão de ética, que aquilo não é ético. Né? E aí, como nós estamos falando hoje, por que falar de corrupção? Porque a gente pensa que também a gente não se deixa corromper. Né? O que a gente não corrompe. Quando é que eu sou corrupto? Quando é que eu me deixo corromper? Você é corrupto? Você é corrupta? Provavelmente a maioria falou que não. Não é? Mas vamos pegar alguns exemplos. Vamos falar de grandes corrupções que seriam causar males quando eu desvio um valor de uma merenda escolar, né? E que aquelas crianças ficam com fome, ou uma verba de uma assistência social para aquelas pessoas que estão necessitando muito, bastante, passando fome, principalmente nesse atual momento. Ou quando eu passo medico, me veio agora aqui na minha cabeça assim, um remédio que vai causar um mal, não vai causar o bem à população. Então isso eu estou causando grandes males. Não é? É diferente de quando a gente não sabe, de que a gente faça alguma coisa sem perceber, sem ter a ciência ou conhecimento de que está causando um mal. Mas hoje em dia nós temos redes sociais, nós temos Facebook, nós temos Instagram, nós temos YouTube, nós temos livros, nós temos um bocado de coisas, de leis que estão aí para ver, para a gente se basear e tomar como caminho, como reta. Essas são as grandes corrupções, que a maioria não entra, graças a Deus. É uma pequena parte da população que entra nessas grandes corrupções. Mas eu não quero falar dessas grandes. A gente precisa falar dessas menores. Quais menores, Cícero? Quais menores? Vamos dar um exemplo. Quando eu estou numa fila, em que eu passo à frente daquela fila, eu mudo lá um número ou uso de algum artifício para ficar na frente. Isso é corrupção, porque é antiético. Eu prejudiquei alguma pessoa, eu não cheguei a tempo daquilo ali, de chegar naquele local que está o meu número. Então, se eu passei à frente sem haver a concordância do outro, isso é uma corrupção, isso é antiético. Vou dar outro exemplo. Digamos que tenha uma fila de uma cirurgia e minha mãe precisa fazer essa cirurgia. Só que tem pessoas na frente
dessa fila, obviamente. Minha mãe seria a número 20. Mas eu, por acaso, sou amigo daquele médico cirurgião, do dono do hospital, do dono da clínica, do dono, sei lá, daquele espaço médico. E aí ele arranja uma forma de colocar a minha mãe como primeiro lugar na fila. É independente se isso for particular. Se for particular é um outro caso. Mas no caso público, de ser um hospital público, uma clínica pública, isso eu tenho que seguir as regras. Mesmo doendo que seja minha mãe, meu pai, meu ente querido. Entende? Então a gente, mas eu fiz porque era minha mãe, eu vou fazer isso. E a gente lembra de uma passagem que tem lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus está no meio lá de uma multidão e tem a mãe dele que chega, quer ouvir aquela palestra e a mãe, os outros vão dizer assim, ó Jesus, sua mãe está lá fora, não está conseguindo entrar. Veja aí se tem um espaço para sua mãe, para ela poder entrar aqui nessa casa. E ele aproveita para falar naquela época sobre corrupção. Quando ele diz assim, quem é minha mãe? Quem é meu pai? Senão aquele que faz a vontade de Deus, de meu pai. Parece nesse momento que Jesus está sendo assim, contra o pai ou contra a mãe, não é? Mas é óbvio que a gente sabe o amor que ele tinha pela mãe e pelo pai terreno, né? São José e Maria e José. Então, obviamente, ele não estava desdenhando os pais, mas ele estava aproveitando aquele momento para passar essa mensagem de que mesmo sendo ela a mãe dele, de Jesus, mesmo sendo ela, ele não podia colocar ela na frente dos outros que chegaram a tempo. Entende? Mesmo sendo Jesus, e é por ele ser quem ele era, o Cristo, que ele teve que dar o exemplo. E pareceu a muita gente, deixou a mãe lá fora. E que provavelmente, quem de nós deixaríamos nossa mãe lá fora? Eu estou dando uma palestra, aí deixo minha mãe lá fora. Não vou deixar, né? Então, onde é que entra a ética? São pequenos desvios que vão perpassando pelo nosso dia a dia, que a gente vai, não, isso é bobagem. Mas não é. Um outro exemplo é quando a gente dá uma roubadinha naquela parte do trânsito, quem está dirigindo, o retorno é lá, e a pessoa pega um pedaço da contramão, vai pela contramão para entrar naquele outro retorno. É só uma roubadinha, o nome já diz. Roubadinha, que vem de roubo. Então, se o retorno é lá na frente, dirija um pouco mais para fazer o retorno lá na frente. E também quando a gente, ninguém está olhando o sinal, está vermelho. A não ser que seja depois das 22 horas que está liberado em alguns sinais você passar. Como você não vai ficar ali sozinho num lugar ermo, não tem ninguém e você ali naquele lugar não vai ficar parado. Tem que passar mesmo. Mas quando está o trânsito, o sinal está vermelho, não. Aqui não tem a câmera. Não tem a câmera física, mas tem um olhar do universo. Tem um olhar da divina providência. Que está vendo que você, que eu, estamos cometendo um ato
um ato não ético, um ato de uma pequena corrupção, mas não deixa de ser corrupção. Outro exemplo, quando a pessoa não colocou um item na conta, você está num bar, num restaurante, e o garçom ou o proprietário lá esqueceu de colocar um prato que você pediu, uma bebida. Digamos que você pediu 10 e ele esqueceu que só colocou 8. E aí você, não, deixe para lá. Isso aí eu estou ganhando. Será que você está ganhando? Será que eu estou ganhando? Porque lá adiante, aí a gente adoece. Aí vai ter que gastar aquele valor que seria para pagar aquela bebida ou aquele prato que o cara não colocou, a pessoa não colocou, e você vai pagar em remédio. Você vai pagar de outra forma ao universo. Porque o universo, ele vai querer o ressarcimento de tudo aquilo que a gente está fazendo. É a lei de ação e reação. Outra coisa que está praticamente em moda e que a maioria está fazendo. Quando eu invento ou aumento um fato sobre tal pessoa. Porque fulano é isso, fulano é aquilo. Ele fez isso e aí eu já dou mais uma coisa a mais. E ele fez ainda mais isso. É a tal da fake news, né? Quando a gente também sai repassando coisas que não são verdades. Não é? Fake news, mentiras, notícias falsas. Então não passemos, mas é para passar para que ele aprenda. Sim, eu estou combatendo o mal com outro mal. Eu estou combatendo uma corrupção com a minha corrupção. É pequena? Mas não deixa de ser corrupção. Entende? E, Cícero, como é que eu faço para combater isso? Olha só, como é que a gente faz? É um aprendizado contínuo. A gente tem que estar se observando. É como se a gente estivesse fazendo terapia a cada dia. Entende? Eu estou fazendo essa terapia, essa autoanálise. Então, quando você cometeu tal erro, poxa, passei por esse sinal vermelho, bebi e estou dirigindo. Então vamos começar a fazer o seguinte, olha, bebi, não vou dirigir. Ou então, se eu for dirigir, não bebo. Ok? Se eu for dirigir, não bebo. Vamos começar, tá ok, virando, como é que é? Quer ser santo. Não é questão de ser santo, é questão de ser verdadeiro. E daí a gente vai poder até cobrar do outro uma atitude ética, porque nós estamos sendo éticos. Nós estamos sendo verdadeiros. Não tem por que eu cobrar, eu olhar o argueiro dos outros com uma trave no meu olho. Meu olho, quer dizer, meus erros, tudo todo cheio de sujeira e eu só vendo um cisco que tem no seu. É uma análise, tá, gente? Então, vamos nos analisar, perceber. Cícero, a gente erra. Mas o importante, o primeiro passo é reconhecer os nossos erros para a mudança. Aí a gente vai mudando aos poucos. Vai tornando isso um hábito. Vai vendo coisas boas, vai recebendo coisas boas. E para concluir também, a gente vai assistindo coisas boas, como esse nosso programa aqui, que passa coisas boas, vendo muito mais arte, né? Muito mais música boa, muito mais filme bom, pinturas, coisas boas, natureza, né? Lugares calmos que lhe reenergizem. E com isso,
com esse recadinho, com esse meu desejo, com esse nosso desejo aqui de quem faz esse programa, né? Aí a gente fica por aqui, sempre desejando muito mais arte e muito mais espiritualidade. Até